Olá pessoal, tudo bem? Minha primeira live aqui no Instagram e hoje nós vamos conversar sobre zonas cardíacas de treino. Olá, Mônica! A gente está só esperando aqui porque quem vai conversar com a gente hoje é o Dr. Tadeu. Deixa eu colocar aqui. E só para eu explicar um pouco de como aconteceu essa ideia da gente conversar sobre zonas cardíacas de treino, um dia eu estou treinando para a maratona de Washington, vai ser minha primeira maratona, e um dia eu postei no meu stories a respeito disso. Ah, o Tadeu, consegue me ver, Tadeu? Olá, Ana, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tá de obrigada por dia em Nova participar. York ainda, né? Aqui ainda tá dia, mas não por muito tempo. Sim. Eu estou explicando para todo mundo como que surgiu essa ideia de falar sobre zonas de treino. E foi um Sim. stories que eu postei e fiz essa pergunta. Quem gostaria de saber sobre zonas de treino nos treinos de corrida, né? Tanto quem está começando quanto quem já treina faz tempo. E Sim. foram 100% das pessoas que responderam que sim, que queriam saber mais a respeito. E aí Legal. encontrei você no Instagram, te perguntei a respeito, mais ou menos, estudei um pouco. E você gentilmente me mandou um artigo a respeito, só que eu acredito que conversar com você, que é um especialista no assunto, é a melhor coisa. Então, por isso eu te convidei aqui hoje. Obrigada. Obrigado pela confiança, obrigado pelo especialista, Ana. A gente já trocou algumas ideias. E que bom que você gostou dos artigos, que bom que o pessoal está se interessando em saber e mais a fundo disso, porque é um assunto sério, é um assunto que gera muitas indagações, muitos trabalhos científicos a respeito e é algo estudado no esporte profissional e na cardiologia, porque isso implica em resultados práticos, implica em resultados clínicos, implica em resultados de performance. Tá? Sim, Então é legal que o pessoal está se interessando sobre isso cada vez mais. sim, é importante. Eu, assim, já corro há 10 anos, né? De forma amadora, Uhum. mas eu já corro há 10 anos. E me preocupar com as zonas cardíacas tem sido uma coisa recente, eu confesso. Né? Eu comprar um Sim, frequencímetro e entender o que isso daqui tem a nos dizer é uma coisa recente e faz muita diferença. Por isso, eu queria que você começasse explicando o que são as zonas cardíacas e por que é importante a gente entender essas zonas de intensidade, né, de treinamento, para que a gente possa evoluir nos nossos treinos. legal, Ana. Vamos começar lá então, tá? E estou disponível qualquer dúvida que for surgindo aí durante a entrevista. As zonas cardíacas, elas foram criadas, nada mais elas respeitam do que o que acontece no metabolismo do corpo, né? O metabolismo do corpo, ele passa por 3 fases na fisiologia. Por isso é importante do médico entender antes de tudo, principalmente na minha formação de médico do esporte, após a cirurgia do coração, entender o metabolismo do corpo da parte da fisiologia do exercício. E o que são as zonas cardíacas, então? A zona 1 representa a fase que o corpo utiliza o oxigênio como fonte de produção de energia, ou seja, Uhum, metabolismo aeróbio, tá? Ou seja, a gente está usando a energia gerada pelas mitocôndrias, que é a energia que o corpo mais gosta de usar. Nós somos seres aeróbios, nós temos sim. pulmão e a energia que o corpo gosta de usar é a energia mais efetiva, é a energia que dá mais tempo, mais gasto, tá? É Uhum, menos gasto, na verdade, para o corpo. É a energia que dura mais tempo. uhum, Essa é a zona 1. A zona 2, o que acontece? O corpo, ele começa a não dar conta só o metabolismo aeróbio, ou seja, só o metabolismo mitocondrial não começa a dar conta mais da atividade física. uhum, Nós vamos partir para a utilização das reservas de glicogênio, tá? No metabolismo 1, a gente estava usando praticamente gordura, um pouquinho de carboidrato. uhum, Na zona 2, a gente começa a usar gordura, um pouquinho mais de carboidrato. O uhum, corpo começa a utilizar o carboidrato e a degradação do carboidrato, com um pouquinho de mecanismo aeróbio, você começa a produzir ácido lático, tá? uhum, Só que o que acontece? Na zona 2, o nosso corpo ele começa a tamponar o ácido lático. A uhum, gente tem um tampão no nosso corpo que chama-se bicarbonato, tá? uhum, Então, o bicarbonato, ele consegue tamponar esse ácido lático que está sendo produzido, tá? Isso na zona 2. Na zona 3, a gente tem um metabolismo predominantemente anaeróbio, ou seja, nessa parte não tem do exercício oxigênio. físico, a gente tem oxigênio. É importante a gente frisar, isso na fisiologia a gente fala muito, que as etapas elas não param. Uhum, Né? O oxigênio está sendo produzido, senão a gente estaria menos de 1 minuto
Em menos de um minuto a gente não aguentaria fazer atividade física, tá? Nós estamos respirando, né? Mas existe uma parcela maior do metabolismo anaeróbio. Ou seja, só o oxigênio não está dando conta da atividade. Então o músculo está buscando a energia do que a gente chama do piruvato, está sendo transformado em lactato. Né? O piruvato está sendo transformado em lactato e isso faz com que o ácido lático seja produzido em maior quantidade e o bicarbonato que eu falei antes, ele não consegue dar conta de tamponar. O ácido lático começa a acumular na musculatura. Essa é a característica da zona 3. Então, não sei se ficou claro o que acontece na zona 1. Só vou repetir rapidamente. Zona 1, a gente tem metabolismo aeróbio. A zona 2, metabolismo aeróbio, componente anaeróbio com tamponamento, tá? Tamponamento de bicarbonato. E a zona 3, mais importante, é o metabolismo anaeróbio, acúmulo de ácido lático na musculatura. Tá? Então, essas são as zonas definidas. Hoje, Ana, a gente tem, isso é uma maneira bem prática de se definir em 3 zonas, mas existem mais de 7. E dentro dessas zonas, a gente ainda tem subzonas, que a gente em alta performance utiliza muito isso aí. Sim, tá bom? entendi. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as zonas cardíacas de treinamento para corrida, tanto para quem quer começar a correr agora, quanto para quem já treina e quer a potência máxima dos seus treinos, quer evoluir, sabendo em qual zona cardíaca e intensidade vai treinar. E justamente como o Tadeu falou agora, o doutor Tadeu disse agora, que ele falou de uma parte mais bioquímica, né, das zonas cardíacas. Exatamente. Mas eu acho que para quem está chegando agora e está um pouco perdido, pode entender como a zona cardíaca como a intensidade que você coloca para fazer o exercício. Exatamente, né? Exatamente. Então, como se fosse uma escada, que cada faixa cardíaca é um degrau, e quanto mais alto, mais difícil fica, né? Isso, eu vou só te interromper rapidinho. No meu laudo, que eu faço hoje da ergospirometria, que a ergospirometria é o principal exame para a gente medir isso hoje, o metabolismo e definir as zonas cardíacas, é o exame mais importante. Eu coloco uma pirâmide, na verdade é um triângulo em forma crescente, que mostra exatamente esse degrau que você está falando. E eu pinto em verde. Verde seria uma zona um pouco mais confortável, laranjado, amarelo, laranjado, ela ficando um pouco mais quente, né? E vermelho, uma zona mais intensa de fadiga, mais alta na pirâmide. Sim, e agora nós queremos saber a parte prática, doutor Tadeu. Sim. Não só a parte bioquímica, que também é importante, é a minha favorita, né? Mas para quem está começando a correr agora, o que você indica? Começar nessas zonas cardíacas mais baixas, com uma intensidade mais baixa, ou então fazer um treino mais duro? O que você recomenda? O colégio americano, Ana, ele recomenda que todo mundo que for começar uma atividade física, comece uma atividade física de leve a moderada intensidade, tá? De leve a moderada intensidade, se você não tem fator de risco, você pode iniciar uma atividade física mesmo sem passar por uma avaliação médica. Senão, a gente estaria restringindo todo mundo de começar a fazer uma atividade física, né? Com certeza. Mais uma atividade intensa na zona 2 e zona 3, a gente recomenda uma avaliação médica antes, tá? Uma avaliação médica. Então, para quem quer começar numa zona de leve intensidade. Confortável, que você não sinta fadiga, tá? Que você não eleve o coração a bater muito rápido, que você não sinta cansaço muito rápido, algo não queira extenuar teu corpo, forçar muito o teu corpo de uma vez só, sabe? Sim, e eu tenho uma pergunta que veio aqui da audiência, está perguntando como eu sei a minha zona cardíaca, qual a minha frequência cardíaca. Muita gente tem, né, no relógio, só que acaba não sabendo como fazer para fazer essa conta. E eu sei de uma conta que aquele 220 menos a nossa idade é igual à nossa frequência cardíaca máxima. A gente pode considerar assim para quem não tem um exame de ecospirometria? Pode considerar. Tem um artigo que eu te mandei, ele define as zonas cardíacas com base na frequência cardíaca máxima. Então, se você não tem uma ergospirometria, você pode, sabendo em que faixa o batimento está em cada zona cardíaca, a gente tem lá de 40% a 50% do batimento cardíaco máximo está na zona 1, de 60 a 80 você está na zona 2 e acima disso zona 3, né? Essa forma
220, 220 menos a idade, foi a primeira criada, Ana. Muitos dão autoria a um autor, mas não se tem autoria dessa fórmula, não se sabe a autoria dessa fórmula. Nada mais fizeram do que pegar uma população, viram a frequência cardíaca nessa população e fizeram essa fórmula baseada nessa população em geral. Mas existe outra mais confiável, que é fácil também, eu vou falar, que é proposta por Tanaka e colaboradores. Ele desenvolveu uma frequência que também pode ser utilizada em crianças e adolescentes. A 220 menos a idade não é fidedigna para criança e adolescente. E para maior de 50 também não, né? Para maior de 50 também não. 208 menos 0,7 vezes a idade. Essa é é mais completa. Para usar a fórmula é a mais fidedigna, mais completa. Tá. Explicando o porquê dessa frequência cardíaca rapidamente, Ana, é interessante, cada vez que a gente diminui 1 ano de vida a partir dos 30, a gente perde 1 batimento por ano. Por isso que foi criada essa questão da idade, é tão importante. Só para curiosidade. 1 batimento por ano, Tadeu? Por ano a partir dos 30. E uma pergunta, aproveitando isso. Por exemplo, eu há 10 anos atrás eu era sedentária, eu não fazia nada. Então, e hoje eu sou 10 anos mais velha e eu treino 5 vezes por semana. Sim. A minha frequência cardíaca mudou? Mudou por conta da idade, mas por conta do condicionamento. Qual é o peso do condicionamento nessa frequência cardíaca máxima? Isso é uma coisa bem interessante também. A tua frequência cardíaca, ela vai mudar a questão da idade. Ela vai perder 1 batimento depois dos 30. Exato. Mas com o esporte de alto rendimento, ele tende a fazer um equilíbrio, aí sistema nervoso simpático, parasimpático, que o atleta ele tende a ter batimentos cardíacos menores, tende a bradicardia, tá? Só que o mal condicionado, Ana, ele para fazer a mesma atividade, ele tem que acelerar o coração mais rápido. Sim. Então o que vai acontecer com você, Ana? Antigamente, o teu coração tinha que bater muito mais rápido para fazer aquele esforço físico. Hoje, a tua frequência cardíaca ela vai ser muito menor para aquele exercício físico que você está fazendo, porque você está condicionada. Você desenvolveu outros mecanismos no teu corpo que vão levar oxigênio para o teu músculo de uma forma mais eficiente do que levava no passado. Daí você vai precisar de menos frequência cardíaca para fazer. Faz sentido. Você deve estar sentindo, não tá? Faz sentido porque o coração é um músculo e a gente fazendo o exercício aeróbio, a gente fortalece esse músculo que é o coração, né? Então ele precisa bombear, mas fazer menos força para bombear. E você já está sentindo isso? Sim, com certeza. Com certeza. E a gente tem uma pergunta aqui da Ellen, perguntando se caminhada é zona 1, não é? Fazer uma caminhada... Caminhada zona 1, com certeza. E qual é o benefício de ficar só na zona 1? Qual a sua sugestão? Ana, eu estava lendo sobre isso hoje pela manhã, tá? Foram feitas pesquisas, atletas de maratona com base em treinamento, tá? Eles permaneceram a maior parte do tempo treinando em zona 1, tá? Só que muito próxima à zona 2. Então, como eu te falei, a zona 1 ela pode ser dividida do começo ao fim em várias zonas. Ela pode chegar a ter 3 zonas dentro da zona 1. Aí vai depender do tipo de caminhada. Se você estiver caminhando, subindo um morro bem íngreme, é uma caminhada pesada, dentro da zona 1 ainda, entendeu? Ou uma caminhada mais rápida. Ou uma caminhada mais rápida. Tem pacientes cardiopatas que caminhando em inclinação, eles chegam à zona 3. Eu uso o protocolo incremental só com subida. Ele vai continuar caminhando, entrando numa zona 3. Então, depende da caminhada. A sensação, para quem não entende muito de zona, é muito subjetivo. A pessoa, ela conhece sim o que é, ela só não sabe explicar. É com base no cansaço. Isso. Tá? Quando você vai fadigando mais, você está mudando de zona. Sim, só explicando, a Thaís acabou de perguntar agora o que é a zona 1. A zona 1 é a zona de frequência cardíaca que você faz uma atividade física e você se sente confortável, você não está esbaforido, você consegue conversar, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí, conforme você vai indo para a zona 2, zona 3, é esse esforço, é o quanto você consegue respirar, é o quanto você fica sem fôlego durante a atividade física.
Exatamente. E hoje a gente está discutindo isso para quem chegou depois, que qual é o jeito certo de treinar? A gente tem que treinar de um ritmo confortável ou a gente tem que treinar intenso, né? Eu li recentemente, Tadeu, que para quem está treinando para prova, tipo eu que estou treinando para maratona, 80% dos meus treinos tem que ser de baixa intensidade, confortáveis, e 20% só de alta intensidade. O que você tem a falar sobre isso? Na verdade, isso, Ana, são as diretrizes mais recentes a respeito da atividade das zonas de treinamento, principalmente para maratona, que é algo muito estudado. Por que a maratona? Porque as cargas de treinamento da maratona são elevadas, tá? Então, por muito tempo se estudou, Ana, se o atleta não estaria desperdiçando tempo em treinar tanto em baixa intensidade. Pô, por que não treinar em alta intensidade menos tempo? Né? Porque antigamente, Ana, até a década de 70, todos os trabalhos que eram publicados com base em cargas de treinamento, eles tinham medo de levar o atleta ao overtraining, que é o excesso de treinamento. Isso é muito importante no esporte, porque isso leva a lesões, e às vezes lesões graves, principalmente para maratonista, para triatleta, esses atletas que têm cargas de treinamento mais elevados, sabe? Mas chegou à seguinte conclusão, Ana, que os atletas de maratonas campeões olímpicos com medalhas, eles treinavam em zona 1, só que grande quantidade. Quando fizeram um experimento e passaram a diminuir a quantidade de treinamento desses atletas e colocar eles treinando menos em alta intensidade, os resultados não foram tão bons assim. Hoje se descobriu que a gente precisa de alta intensidade porque a gente precisa treinar o nosso corpo a situações de estresse. Isso gera mudanças fisiológicas que dão melhora na performance, tá? Então, hoje se preconiza realmente 80% de atividade em zona 1, pertinho da zona 2, que é a atividade onde se sente mais, como se diz, mais confortável em alta intensidade. Mas que você tenha 20% ali guardado, que hoje são 3 vezes por semana. Vou colocar bem aspectos gerais. São 3 vezes por semana. Você fazer 16 minutos cada dia desse em alta intensidade. Que vai corresponder aí a não sei quantos por cento isso vai corresponder, mas isso é o preconizado. No teu caso, 20%. Isso que está corretíssimo. Sim, entendi. E eu vi aqui algumas perguntas, acho que a Thaís perguntou de novo, se 130 é alto, né? Para fazer exercício a 130 batimentos por minuto, é alto ou baixo? Isso depende do seu condicionamento, né? Claro. E isso vai ter que fazer um exame individualizado para saber, não é? Tem atleta, vamos falar para ela que tem atleta, inclusive passou pelo meu consultório essa semana, ele é um triatleta que se ele passar, ele nunca passa de 130, porque o máximo dele é 125. Tem atleta que o batimento de base dele no repouso é 40, 45. Eu conheço então, para ele chegar a 130, ele não vai chegar a 130. Se ele chegar a 130, ele tá com um problema do coração grave, ele vai ter que investigar. E aproveitando, perguntando assim, acho que não tem tanto a ver com esporte, mas assim, as pessoas sedentárias, quando elas estão paradas no sofá, o batimento cardíaco delas já é muito mais alto do que uma pessoa que é atleta. Claro, com certeza. Fala um pouco sobre isso para as pessoas entenderem. Isso é algo bem médico, bem fisiológico, Ana. Com o exercício físico, ele ativa um sistema nervoso parasimpático, que é o contrarregulador do estresse. Tá? Então, a atividade física ela tende a deixar o organismo um pouco mais calmo. Tá? Ela tende a contrarregular o batimento excessivo do coração. Por quê? O coração do atleta ele é tão eficiente, os mecanismos de captação de oxigênio são tão eficientes, mitocôndria, vaso sanguíneo, músculo, são tão bons que ele não precisa que o coração bata muito. Lembrar que quando o coração precisa bater mais, é porque os outros mecanismos estão precisando eles já estão esgotados, eles precisam que o coração eleve a frequência para mandar mais oxigênio para o corpo. Se você tem um coração treinado, um corpo treinado, ele vai precisar bater menos. Um coração que bate menos vive mais. Por isso que é a grande vantagem de se fazer atividade física, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui, olha só, do Nivaldo. Oi, Nivaldo. Na academia fazem as cargas de corrida entre alta por um determinado tempo e depois reduzem drasticamente para baixar a frequência. E assim vai sucessivamente. Isso pode me prejudicar? Ele está falando do treino intervalado, né? Quer falar um pouco sobre isso? Sim, tem pessoas, o HIIT, né? HIIT
Intensive Interval Training, Uhum. ele surgiu realmente disso. Os fisiologistas sentaram, conversaram, falaram, poxa, alta intensidade leva a mudanças fisiológicas benéficas para o corpo que aumentam, teoricamente, a gente quer aumentar a nossa VO2, a nossa capacidade de transformar oxigênio em trabalho, né? Eles chegaram à seguinte conclusão, vamos colocar eles treinando em alta intensidade, mas só alta intensidade não sustenta. Então você precisa de alta intensidade com intervalos de descanso. Na verdade, é bom intercalar, às vezes, um paciente que não é um paciente, eu tenho costume de falar, paciente, o atleta, ele é mais acostumado, mas a pessoa que não é acostumada a elevar muito o batimento do coração e parar de uma vez, ela pode ter uma baixa na pressão, ela pode se sentir mal e até desmaiar. Então é perigoso o HIIT para quem não é acostumado, sabe, Ana? Uhum. O atleta ele não vai sentir isso porque o coração dele é Sim. acostumado Mas para em quem alta está intensidade. começando, então seria melhor começar com exercícios de baixa intensidade, né? Não também muito Exatamente. devagar, uma caminhada olhando os passarinhos, mas uma caminhada Não, rápida, né? Para aumentar um pouco a frequência cardíaca, sendo confortável e sem você sentir aquele, né? Aquele cansaço extremo. E aí depois partir exatamente. para o HIIT, porque o HIIT tem muitos benefícios para quem quer melhorar a Muito, performance, né? muito, muito. O HIIT ele melhora perfusão microvascular, ele melhora o tanto de vasos que chega no tecido, ele melhora o mecanismo da mitocôndria em captação rápida de oxigênio, em captação rápida de substrato, tá? Ele tem vários benefícios fisiológicos envolvidos o HIIT, sabe? Uhum. E para quem, assim, para quem começou agora a correr, Hum, qual sugestão você dá como corredor e nadador? como corredor e nadador, essa é E boa. como médico também, né? Engraçado que a gente começa a correr, igual você falou, né? Você começou, a gente vai aumentando. Quando vê, tá correndo 10 quilômetros, tá correndo Sim, 15 e começou brincando, né? Então, verdade. para quem tá começando agora, Ana, a dica é o seguinte: respeite o seu corpo, respeite o seu limite. Muita gente sai já de cara, vê que todo mundo está fazendo 10, 15, acha bonito. Não, não faça isso. Começa 1 quilômetro. Se você não consegue ainda andar, Ana, caminha. Cada vez mais você vai tentar caminhar um pouco mais rápido. O nosso corpo é tão sábio que ele é tão econômico que a gente vai ver que uma caminhada muito rápida, às vezes você vai começar a trotar. E isso é economia de energia. Um dia a gente fala de economia de movimento, tá? Uhum. Começa devagarzinho e vá. Antes, se você acha que tem algum problema, passe por um médico antes, tá? Mas comece devagar, vá caminhando primeiro, depois passe por uma corridinha leve. Quem tem problema no joelho ou é meio gordinho, às vezes vai sentir dor para correr. Então daí vai ter que caminhar um pouco mais, vai ter que perder mais peso, tá? Uhum. Então, para passar para 1 quilômetro, 2, moderadamente, tá? Não... Uhum. E evitar, às vezes, né, Ana, a gente está no verão aqui no Brasil, outro extremo aí, o inverno. Evitar zonas extremas de temperatura é extremamente Importante. interessante, assim, né? É Uhum. importante. Porque evitar correr depois das 10 horas no verão e depois das 17, antes das 17 no verão, e aí evitar também esses períodos muito frios, principalmente à noite, né? Uhum. Lembrar de hidratar, mesmo no frio como no calor, nos dois extremos nosso corpo precisa de hidratação. Eu Uhum. bato em cima dessa tecla porque sempre vai dar problema a hidratação, sabe? Sim, Hidratação é muito importante, tanto no verão como no inverno. No inverno, às vezes até mais, porque você não sente sede e você desidrata uhum. bastante, Sim, né? sim. É verdade. Não, muita gente me fala que quer começar a correr, que não consegue, eu não sei Sim, correr. Na verdade, o corpo de todo mundo foi feito para correr. A questão é você todo estar mundo. acostumado ou não, não é? E essa questão de Exatamente. você se acostumar ou não está relacionada ao quanto você insiste com isso, né? E por isso que a gente está aqui conversando hoje. Eu não sei se alguém quer mandar alguma pergunta, tá todo mundo mandando tchauzinho e coração, mas ninguém tá perguntando. Sim, bastante gente entrando aqui. Eu tô conhecido meu aqui, ó. Isso é bom, isso é bom. Olha só, tem outra pergunta do Nivaldo. Tenho feito 5 quilômetros, porém não consegui ainda fazer direto. Tenho que andar em alguns Sim, momentos. Isso é comum com certo. todos? Eu preciso de um trabalho maior de condicionamento. Quer responder? Posso responder. Sim.
Então, faz os 5 quilômetros, não tenha pressa de fazer os 5 quilômetros. Você não tem tempo para fazer. A gente tem que parar com esse negócio, Ana, de todo mundo tá vendo os resultados dos outros. Você tem que ter o teu resultado. Você tem que cuidar da tua saúde. Você é um ser humano, você é único. Você não É mais precisa. importante o movimento do que a velocidade, não é? Claro que é mais importante. O importante é você terminar o teu trabalho. Se você propôs a correr 5 quilômetros, você não aguenta correr, corre um pouquinho, vai andando, hidrata, corre mais um pouquinho. Quando você for vendo, você vai melhorando, o hábito de correr melhora a tua biomecânica, né? Quem não é acostumado a correr, parece um mecanismo diferente, mas você vai ver que você vai se acostumando, o cérebro vai gravando esse mecanismo novo, Sim, né? é Ele vai muita se tornando questão do habitual. hábito, né? É o hábito, exatamente. É a questão do hábito. E quando você nunca correu e começa a correr, o seu cérebro, que a característica do cérebro é defender a nossa vida. Ele vai mandar mensagem para você assim: o que você está fazendo? Você está louco? Para com isso. Então, Sim, você vai ter sim. uma resistência muito grande de começar. Mas conforme você vai insistindo, porque eu acho que é a insistência que gera o treinamento, no meu caso foi. Conforme você vai insistindo, o seu corpo vai se adaptando. As mitocôndrias vão fazendo a sua adaptação e você Vamos. consegue correr muito mais. Isso. Olha só, tem uma Verdade. pergunta da Dani aqui. Estou Hum. começando a correr agora. Eu tenho o objetivo de correr 5 quilômetros. Eu começo a correr, mas quero parar depois de 2,5 km. Como trabalhar a cabeça para conseguir completar os 5 quilômetros? Ah, sim. Entra numa parte, eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela é doutora hoje, até é um prazer sempre conversar com ela sobre esses assuntos. Ela é psicóloga do esporte, né? Então, essa Interessante. pessoa vai ter que trabalhar a ansiedade dela. Porque olha que legal, né? Ela vai levar isso para a vida dela. Porque se ela não consegue completar uma meta no exercício físico, na vida às vezes é difícil completar metas longas também, né? As pessoas querem ser muito objetivas, metas curtas, né? Então, trabalhar com essas metas na atividade física é o jeito da gente transferir esse hábito para o nosso dia a dia, né? Metas de vida que às vezes são longas, a gente consegue trabalhar também. É outra forma do exercício físico ajudar a Sim, gente. e Isso eu é acho trabalhar que a cabeça. sim, trabalhar a cabeça. Eu acho que outra forma também é você sincronizar a sua respiração. E a respiração tem Sim. tudo a ver com a zona cardíaca que nós estamos. Então, se você Uhum. começar muito rápido, ou se você começar num esforço maior do que deveria, vai ser difícil você manter até o final. Então, começa de um jeito que seja gostoso, né? Confortável. Dizer que correr é gostoso para quem está começando, acho que não, né? Não Não. cola. Mas de um jeito que seja confortável, que você consiga conversar, que você consiga aproveitar a música que você está escutando. Então, assim, um começo prazeroso para que você consiga fazer 5 quilômetros correndo, nem que seja em 40, 50 minutos, mas que você fez, completou a sua meta. E aí, com o tempo, a adaptação do seu corpo vai fazer o resto. Não é verdade? Exatamente. Correr, como toda atividade física, ela demanda dedicação. Não é gostoso correr. O corpo dói, o corpo pede para parar. Isso é algo contra a natureza. O corpo foi feito para economizar energia, né, Ana? A gente, quando eu sempre falo para toda pessoa que eu vou orientar, começar um sistema de orientação do esporte, é assim, ó, a gente não pode esquecer que o nosso cérebro é de 80 mil anos atrás, o Homo sapiens. Só que a gente está inserido num universo muito recente. Só que o nosso cérebro, ele Não, é não ainda fez as econômico, adaptações, né, ele não necessárias. teve essa adaptação. O nosso cérebro, ele é o mesmo. A nossa fisiologia do corpo, ele não acompanhou a mudança social. Ele é preguiçoso. Ele se deixar, ele vai querer ganhar toda a energia dos alimentos, vai querer guardar, se você comer toda hora. Ele não vai querer Sim. gastar. A gente só foi feito para gastar energia para caçar, para comer. A gente não foi Uhum. feito para gastar energia por prazer, mas dá muito prazer, Sim, é né, Ana? verdade. E é interessante isso que você falou, porque o nosso cérebro sempre ele está no modo de economia de energia, mas o nosso Sempre. corpo foi feito para se movimentar. Então, eu acho que esse Uhum. contraste que a gente sofre tanto, né, hoje em dia, porque Exatamente. se a gente não se movimentar, o nosso corpo ele vai definhando ao longo do tempo, né? E hoje em dia Definhando. nós estamos Exatamente. vivendo cada vez mais tempo, mas a gente tem que ficar pensando na qualidade que a gente vai ter nesse tempo, Claro. né?
Tem várias perguntinhas aí, Ana. Olha só, a Fabi está perguntando qual a frequência ideal para quem está começando. 3 vezes por semana? O que você sugere? 3 vezes por semana é ideal. O Colégio Americano, ele preconiza 3 vezes por semana, 60 minutos de moderada intensidade, tá? Na verdade, 150 minutos semanais de moderada intensidade. Então, vamos dividir 3 vezes por semana, 50 minutos nesses 3 dias de atividade aeróbia. Lembrando que a musculação, trabalhar com músculo é excelente. 2 vezes por semana, pelo menos, trabalhar com musculação. Tá bem. E você aconselha que as pessoas tenham um frequencímetro, um relógio de pulso que meça o batimento cardíaco? Sim, Ana. Hoje tem relógios sensacionais, né? A gente sabe que são computadorzinhos no pulso. A frequência cardíaca, a gente só não pode se enganar em uma coisa, isso é uma dica técnica muito importante. O pulso radial, ele é muito sensível, assim, ele é um pulso fino, sabe? É uma artéria fininha, que em exercício de alta intensidade até chega a se perder por vasoconstrição. Então, não confie em frequencímetro de pulso radial, de pulso. Aqueles que não tiverem cinta, esquece, não é confiável. Não é fidedigno, né? Não é fidedigno, não é mesmo. Mas é um excelente, para zona de treinamento você precisa de frequencímetro, senão você não sabe que zona de treinamento você tá. Sem frequencímetro não tem como. Sim, é verdade. O meu eu não tenho... Na verdade, só você pode definir a velocidade, que no exame de ergospirometria você define a velocidade da tua zona de treinamento. Então, pela velocidade, você também pode, se não tiver o frequencímetro. Sim, e pela percepção do cansaço, na verdade, também claro, tem a ver. Chama-se escala de Borg, percepção de cansaço. Isso é um termo médico avaliado na ergospirometria também. Ah, que bom, Tadeu. Bom, a gente tinha só meia hora do seu tempo hoje para conversar aqui. Foi muito bom. Não sei se alguém quer mandar alguma pergunta para fechar. Obrigada por todo mundo que compareceu nessa live. Vai ficar disponível por 24 horas. E a ideia agora é fazer várias lives com outros temas relevantes com relação à saúde, para a gente se informar, se educar e cuidar cada vez mais da nossa saúde. Na verdade, Tadeu? Isso aí, Ana. Obrigado pelo convite, obrigado por essa troca de informações, essa troca de ideias. Sempre é muito benéfico, o pessoal se beneficia bastante. Eu gosto muito de conversar com você, ter o conhecimento, buscando, antes de tudo, né, a gente se identifica um pouco porque a gente está buscando conhecimento teórico, conhecimento científico. O que a gente está falando aqui para todo mundo não é nada do que eu acho, do que a Ana acha. É verdade. É a ciência acima de tudo. Vamos encontrar. Próximo eu quero fazer uma daí para você dar umas dicas de health coaching, que é algo que me interessa muito, comportamento, mudança de hábitos, e nós vamos conversar em outra oportunidade. Ah, com certeza. Pode contar comigo, doutor Tadeu. Tamo junto aí nessa pela saúde de todo mundo, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Valeu, Ana. Boa noite. Obrigado por todos que acompanharam a gente aí, tá? Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.